Um fluido pode ser caracterizado mediante a determinação de várias grandezas físicas, né? Isso é uma forma de caracterizar um fluido, né? E nós temos um conjunto relativamente grande, né, de grandezas físicas, né, ou propriedades físicas, né, que podem ser utilizadas para caracterizar um fluido. Até mesmo um sólido pode ser caracterizado assim também, né? Por exemplo, medindo a densidade, né? Há pouco tempo o Cláudio deu uma aula no qual ele mencionou que muitas vezes, para você saber se uma gasolina está adulterada, basta determinar a densidade, né? Então, ou, por exemplo, o álcool, né? O fato é que às vezes basta uma medida de densidade para você caracterizar um fluido inteiramente, né? Agora, nós vamos ter aqui 3 aulas, né, onde a gente demonstra outras características de um fluido, de um líquido, a tensão superficial, a capilaridade, a difusão, né, que acontece tanto no caso dos líquidos quanto dos gases, né? O fato é que essas são propriedades ou características ou fenômenos, né, exibidos, né, por líquidos, né? Vamos falar bastante en passant do número de Reynolds, né? Mas aqui não é bem uma característica só do líquido, é uma característica também do escoamento, porque envolve a velocidade de escoamento, né? Então é um número importante que distingue, né, entre regimes do fluido, né? Muito bem, e você pode utilizar outras. A gente vai falar depois da velocidade do som, né? A velocidade do som na água é diferente da velocidade do som no ar e assim por diante. Então, existem muitas grandezas físicas, né, que a gente pode fazer uso para caracterizar fluidos, né, quer seja ele líquidos ou gases. O primeiro é a densidade. Nós já explicamos que a densidade é igual ao elemento de massa infinitesimal dividido pelo elemento de volume dV, né? Já temos esse conceito por conta da nossa aula anterior, né? O que eu acho interessante é que a densidade também é conhecida como massa específica, né? Mas se você olhar sólidos e líquidos, a diferença não é muito grande, não, né? Veja a densidade do cobre em gramas por centímetro cúbico, né? A do cobre, 8,9, a da água, 1. A gasolina, 0,8. O etanol, né? Chamei atenção para isso, né? Para se medir a densidade, às vezes saber se realmente nós estamos falando do etanol, né, no tanque do nosso carro, né? A gasolina não difere muito, não. As densidades não diferem muito, até de sólidos e líquidos, é claro. Que gases a densidade pode ser bem pequena mesmo, né? Muito bom. Os densímetros utilizados para medir densidades, né? A variação do volume, às vezes, em função da pressão, é uma característica, né, de um fluido. Vamos agora falar de uma grandeza fundamental, né, em relação aos fluidos, né? Muito bem, para a gente entender essa grandeza, eu quero lembrar o conceito agora, análogo ao conceito de pressão, que é o conceito de tensão de cisalhamento. Nesse caso, eu considero a componente tangencial da força. A componente tangencial é na direção tangente à superfície, né? Tangencial é tangente à superfície. Então, essa componente da força tangencial, né, dividida, essa componente, né, dividida pela área, a área, que é fundamental, a componente tangencial dividida pela área define algo parecido com a tensão. Aliás, é muito parecido com a tensão. A tensão era a força normal, a componente normal da força é dividida pela área. A tensão de cisalhamento é a componente da força tangencial dividida pela área. Muito bem. Ora,
nós já vimos experimentalmente, né, que quando nós aplicamos uma tensão de cisalhamento, o fluido se coloca em movimento, praticamente indefinidamente, adquire uma velocidade. Vocês se lembram daquela experiência, né, onde a gente coloca um fluido para se movimentar, utilizando a nossa mão, aplicando uma componente tangencial da força. A força dividida pela área, a área é a área da nossa mão. Então eu posso determinar a tensão de cisalhamento naquele caso, né? O fato é que a tensão de cisalhamento é definida assim, e a tensão de cisalhamento, agora lembrando uma outra experiência que fizemos, provoca um gradiente de velocidades, né? A velocidade em cima é esta aqui, por exemplo. Olha, aqui, num outro ponto, ligeiramente abaixo, já é menor, no outro é menor, no outro é menor. Isso significa que a velocidade tem um gradiente de velocidades. É o que a gente chama de ou dv dy, como a gente vai utilizar depois, ou de du, porque aqui nós estamos chamando de velocidade u. De forma que é isso que ocorre mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento. O fluido se coloca em movimento, mas ao mesmo tempo ele se coloca em movimento de tal forma a que haja um gradiente de velocidades. Essa é a característica do fluido. Ora, agora vamos a uma grandeza física extremamente importante, né? É que a gente precisa entender que esse gradiente tem a ver com a força de interação entre moléculas e entre átomos, que é uma força sempre atrativa, né? Essa força entre átomos e moléculas, desde que a distância não seja realmente muito pequena, né, para grandes distâncias, né? É essa parte do gráfico da força que nós estamos considerando aqui, essa parte do gráfico da força. Ou seja, quando você tentar deslocar uma molécula, ela vai ser atraída pela outra, mas esta primeira atrai aquela, colocando-a em movimento. É isto, né? É um efeito análogo ao da força de atrito, no caso de um fluido, né? Muito bem. O fato é que aqui tenho, então, a grandeza mais importante, coeficiente de viscosidade dinâmica. O que é esse coeficiente? Está aqui. Esta fórmula é para ser guardada. Ou seja, mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento, nós provocamos um gradiente de velocidades e temos aqui o coeficiente eta, né? Eta é o coeficiente de viscosidade dinâmica. Então, a relação entre tensão de cisalhamento e gradiente de velocidades, ela envolve uma constante. A relação é linear para alguns fluidos. Depois nós vamos comentar isso depois. Isso define, então, essa grandeza física extremamente importante, eta. Também se usa o coeficiente de viscosidade cinemática. Agora eu divido eta pela densidade. É uma outra definição de coeficiente. O fato é que tenho aqui uma tabela, né, de valores, né, de viscosidades, mas isso pode-se ver lá no meu texto, né? O viscosímetro mais simples que existe é esse de uma esfera em movimento num fluido. A gente vai ver depois, estamos adiando essa discussão, mas se eu medir a velocidade, né, da bolinha, constante, a massa da bolinha, a aceleração da gravidade, o diâmetro, né, ou o raio da bolinha, eu consigo determinar o coeficiente de viscosidade dinâmico ou simplesmente coeficiente de viscosidade. Viscosímetros são equipamentos também voltados para medir a viscosidade. Agora nós vamos a uma aula mais prática, né, do conceito
de tensão superficial, né? E também nós vamos falar um pouco da capilaridade. Antes de começar, né, essa discussão, eu quero chamar a atenção, né, para o fato de que na superfície de um líquido nós não temos nada acima dele. Então nós temos forças de atração de outras moléculas, por exemplo, da água, né, essas que estão aqui embaixo. Estas aqui atraem as de cima, mas não existem moléculas acima delas, de forma que existem forças envolvendo as de atração entre as moléculas vizinhas da superfície. E é isso que faz com que a configuração de equilíbrio para uma porção de um líquido, na verdade, é esta aqui, gotas, né? Formação de gotas, né? Portanto, é uma superfície esférica. E nós vamos ver isto na próxima aula com um certo detalhe, né? E também vamos analisar, né, a questão da capilaridade. Então vamos apresentar aqui exemplos, né, justamente os exemplos do mercúrio e da água, né? Esses exemplos são realmente exemplos extremos. Para isso, então, a gente vai à parte experimental, né? Lembrando que esse efeito aqui a gente tem que levar em conta a interação entre os átomos, né, de um material e os átomos, por exemplo, no caso, os átomos da água, né? De forma que existem forças aqui, né, entre esses átomos, né? Em verde aqui são os átomos da água, né? E os átomos e moléculas do continente, né? Então existem forças entre eles, né? Quando a força entre os átomos vermelhos e os átomos verdes, né, for maior do que as forças entre os átomos verdes, então acontece isto. No caso contrário, acontece isto, né? Então nós vamos ver agora nessas aulas práticas, né, esses dois efeitos interessantíssimos, bem como o efeito da difusão. Com o intuito de observarmos, né, e por que não, demonstrarmos esses fenômenos ocorrendo com fluidos, né, a saber, a capilaridade, tensão superficial, a difusão, nós convidamos aqui o Cláudio Furukawa e ele então vai fazer algumas experiências de demonstração desses efeitos, né? Então vamos começar com o fenômeno da difusão. Vamos lá, Cláudio. Bom, Gil, para isso nós usamos aqui a água, né? Água fria, deve estar lá para os 10 graus, 10, 15 graus. E aqui água quente, né? Dá até para ver o vaporzinho aqui, deve estar mais ou menos 80 graus, mais ou menos, né? E aqui corante, né? Azul de metileno, pode ser um corante qualquer, corante alimentício, né? E aqui a gente vai ver o fenômeno da difusão em duas situações diferentes, né? Água fria e água quente. Ou seja, sob circunstâncias diferentes. No caso aqui, a temperatura que é o diferencial, né? Sim, haverá difusão da mesma forma, certo. Só que de forma diferente, né? Então vamos colocar uma gotinha aqui de azul de metileno, água fria, né? E aqui água quente. É muito mais pronunciado, né? Exatamente. O efeito na água quente. Aqui praticamente o corante não se mexe, né? Enquanto que aqui nós não vemos, né? Nós não vimos, mas a água estava em movimento, né? A temperatura faz com que haja maior agitação térmica das moléculas e você melhora muito mais a mistura, né? A difusão. Então aqui a gente pode observar que praticamente
ela Nossa, se que mexe interessante. muito Olha só a devagar. diferença entre os dois casos, né? exato. Na verdade, você está aqui demonstrando, né, como o efeito da difusão, né, depende do estado, não é? Exatamente. Do líquido. Do líquido, né? Aqui a gente pode observar que na parte do fundo, praticamente a água continua clarinha, né? Enquanto que na parte de cima houve já uma difusão bem pronunciada e praticamente você vê a água toda azulada, Sim, né? Quer dizer, já. houve uma difusão completa. A mistura é completa, na verdade, praticamente, exatamente. né? E uniforme, né? Bem Uniforme. Então, pelo movimento, né, de convecção, que muitas vezes a gente não vê na água quente, mas existe aí um movimento que facilita essa difusão, né? Muito Enquanto bom. que aqui vai demorar muito, né, muito mais tempo para Muito bom. correr. A seguir, o Cláudio vai nos ajudar a entender o fenômeno da capilaridade. É claro que para entendê-lo, a gente deve, em primeiro lugar, entender essa questão de forças, né? Entre os átomos e moléculas de um material e as forças entre os átomos e moléculas do outro material e a interação entre esses átomos e moléculas, porque tudo é uma questão envolvendo, a rigor, né, forças intermoleculares, né? Então, o Cláudio vai fazer aqui, né, duas experiências, né, relativamente simples, e ele vai nos explicar, né, o que resulta, né, às vezes, né, dessas forças. E ele vai, então, de certa maneira, demonstrar a existência, né, dessas forças de coesão, né, e que são importantes para a gente entender a capilaridade. Então vamos lá. Para isso a gente vai usar aqui uma cuba de vidro, né? Quer dizer, um reservatório de vidro, só que ele está em forma de cunha, né? Então aqui ele é mais largo e aqui ele vai se estreitando. Ah, isso é importante, hein? Ele ficou em forma de cunha, né? Isso aqui é fácil de montar, basta cortar os vidros aqui e colar com silicone, né? Não é muito difícil de montar. É porque a gente vai ver que isso faz toda a diferença, né, Cláudio? Ah, aqui. faz bastante diferença, sim, sim. Ok, então Bom, vamos lá. O que é mais difícil de conseguir é o mercúrio, né? Que o mercúrio, ele é um material que ele é venenoso, ele é tóxico, né? Então já não é vendido assim como material então, de se alguém laboratório. for reproduzir isso, né, ele tem que tomar Tomar muito cuidado sim. em manipular o mercúrio. Exatamente, comprar em lojas especializadas, né? E aqui eu vou usar um pouco de mercúrio com uma seringa, né? Ele tem uma densidade bem alta, né? Então vamos colocar aqui na cuba. Então mais um pouco, né? Até chegar mais ou menos a metade. Acho que ali já deu para perceber, né, que o mercúrio, conforme o vidro vai se estreitando, ela vai indo para baixo, né? Ela forma então um menisco para baixo. Bem interessante, bem interessante. Então o mercúrio tem uma característica interessante, né? As forças de atração entre as moléculas de mercúrio e de mercúrio, elas são muito maiores. Então são chamadas forças de coesão. Isto, mais fortes do que as forças entre o mercúrio e o vidro, né? Exatamente. É por isso que ele fica mais baixo aqui, mais né? baixo quando Aliás, aqui eu gostaria de pedir, por favor, dar um close aqui, né? Sim. Porque a gente pode pôr um fundo mais escuro, né? Para ficar mais pronunciado. Aí fica aqui. mais visível, mas no final ali, ele abaula, né? Ligeiramente para baixo, na realidade. Para baixo, né? exatamente. Porque é o análogo ao que está acontecendo aqui. Exatamente. Mas aqui fica muito mais evidente, né? sem a menor dúvida, né? Mas, de qualquer maneira, se olharem bem, essa parte aqui é mais abaulada para baixo. Para baixo. Para baixo. Exatamente. Veja só a diferença, né? A questão aqui é a seguinte, é a competição, né, entre as forças, né? Aqui no caso coesão, interatômicas ou intermoleculares, né, de um fluido, né?
entre as moléculas do fluido e a força entre as moléculas do fluido e as do vidro. moléculas e átomos, né, do outro material, que no caso aqui é o vidro. Né? Exatamente. Então, veja, aqui fica praticamente demonstrado, né, que as forças entre os átomos, né, no caso do material, né, do fluido, elas superam aquelas em relação às forças envolvendo a interação com os átomos e moléculas, né, do vidro. É isso que nós estamos vendo. Exatamente. Então, se eu pusesse, por exemplo, um tubo capilar aqui dentro do mercúrio, ao invés do líquido subir pelo tubinho, né, ele, na verdade, ele desce. Né? Então, é o contrário do que aconteceria, por exemplo, com a água. Bom, agora eu vou devolver aqui o mercúrio, né? E vamos fazer o mesmo experimento agora, só que com água. Então aqui, retirei o mercúrio. O mercúrio é interessante porque se ele cair na mesa, ele não se espalha, ele forma pequenas gotículas, né? Por causa das forças de coesão serem muito maiores do que de adesão, então ele acaba formando gotinhas. Então aqui o mercúrio. E agora eu vou fazer o mesmo experimento, só que com água. Né? Então agora vamos colocar água aqui. Mais ou menos até a metade. Aqui. Bom, aqui já deu para perceber. Né? Aqui eu vou colocar então um fundo escuro. Agora o efeito é o oposto, né, Cláudio? Olha só que coisa interessante. Né? Sim. Aqui sobe bem mais. Bem né? mais, exatamente. Quer dizer, as moléculas da água são atraídas, né, com uma intensidade maior, né, pelas moléculas e os átomos do vidro, né, do que a força entre as moléculas de água, né? Então ele sobe, né? Fica grudado, digamos assim, né? Na parede. Exatamente. Mas olha só que interessante, bastante pronunciado. Não, essa sua ideia, né, de fazer com um comprimento, uma largura, né, diferente, aqui bem praticamente igual a zero, né, porque encosta aqui. Nossa, isso ajuda muito a visualizar esses efeitos. Aqui no final fica até úmido, né, quer dizer, a água ela sobe mesmo, né, quase querendo que sair aqui pela beirada. Muito claro, visível esse forças efeito de adesão água-vidro maiores do que as forças de coesão, água-água. E é isso que é, na verdade, esse fenômeno, né, da capilaridade. Né? Exatamente. Ok, muito bom. Vamos agora a uma demonstração que eu acho que é uma demonstração clássica, né, do efeito da capilaridade. Né? É muito interessante isso, né? É bastante interessante mesmo, até do ponto de vista visual. Né? Então, o Cláudio vai fazer uma experiência de demonstração desse efeito que nós chamamos de capilaridade. Bom, nós temos aqui um suporte de vidro e aqui a gente pode colocar água com corante aqui embaixo. Né? Então, um reservatório aqui para colocar água com corante e vários tubos de diâmetros internos diferentes. Né? Então, tem aqui mais grosso, né? Um mais fino, até chegar a um tubo capilar. Né? Isso aqui a gente usa um tubo de vidro mais grosso, né? Coloca no maçarico e estica, né? Então aí você consegue obter esses tubos capilares. 5 tubos com diâmetros diferentes, né? Exatamente. Então vamos colocar aqui o corante, água com corante, né? Para tornar mais visível o efeito, né? Que mesmo assim é um pouco difícil de ver quando o tubo é muito fino. A gente tem um pouco de dificuldade de ver o nível da água, né, dentro do tubo. A água está com um pouco de corante, corante isso, né? Verde, né? Para visualizar, né? Claro. Exatamente. Então aqui um tubo um pouco mais largo, né? Diâmetro mais largo, então a gente vai colocar na água e a gente percebe que a água tende a subir um pouquinho, né? Bem pouco, né? Bem pouquinho. Mas sobe. Sobe. Está um pouco acima do nível, né? Pouquinha coisa. Deixa eu dar uma mexida aqui. Pronto. Né? Então agora vamos pegar um outro tubo
diâmetro um pouquinho mais fino. E vamos colocar, dar umas mexidas. A gente percebe aí, que nossa, subiu, né? Ele subiu 3 ou 4 vezes, não, 3 vezes mais. Um pouquinho mais, né? Agora um tubo um pouco mais fino, diâmetro um pouquinho menor. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar esse lado aqui, tá melhor. Aqui, olha aí, né? subiu mais ainda. Subiu um pouquinho mais. É muito interessante essa sua demonstração, Cláudio. Muito. E conforme vai diminuindo a quantidade de água, né, que entra pelo tubo capilar, mais ele vai subindo, né? Mais ainda. Tá, as forças de adesão nas paredes do vidro, né, maiores do que de coesão, então ele tende a escalar, a subir, né, no tubo. E aqui um tubo muito fino, um tubo capilar. Vamos colocar aqui, vamos ver se dá para enxergar, porque esse daqui ele é um pouco mais difícil de ver, porque como ele é muito fino, qualquer quantidade de água que tem aqui dentro, ele acaba obstruindo, né? Tem que ser removida. Olha, né? Aqui dá para perceber, né, que o líquido quase que chega. Nossa, fantástico, hein? Aqui em cima. Nossa. Quanto mais fino, mais vai subir. Então, aí que está um ponto interessante, porque na verdade a mágica é toda essa, né? Agora, por que isso acontece? Porque é importante entender isso, né? A porcentagem de átomos em contato com o vidro, nesse caso, é muito maior, né? Então a força é grande, não é? E ele, então, atrai o fluido, né? Ele se sente atraído, vai até... Aqui não, a porcentagem de moléculas, né, em contato com o vidro, porque aqui nós estamos falando, na verdade, percentualmente, né? Por que o efeito é maior à medida que você diminui o diâmetro, né? É por essa razão, né? São aquelas forças que você já ilustrou antes, que estão aqui, agindo aqui, né? Esse efeito é muito interessante, é uma demonstração belíssima. Então vamos agora a mais algumas experiências. Vamos agora a uma demonstração belíssima em relação a uma coisa que acontece, especialmente quando nós temos um fluido, né, líquidos, né? Isso é bastante acentuado no caso dos líquidos, né? Que é a existência de uma tensão superficial, uma força. E essa tensão superficial, ela resulta das interações entre as moléculas da água na superfície e também a interação das moléculas da água na superfície com as moléculas do líquido, porque você tem que levar isso em conta também, não é? De forma que isso faz com que haja uma tensão superficial na superfície e que, veja, essa tensão muitas vezes exerce uma resistência, né, à penetração na água. Não quando você coloca o dedão seu na água, não, isso ela não consegue, não é? É só quando você coloca coisas bem leves, é o que o Cláudio vai demonstrar aqui, né? De forma que alguns objetos boiam com uma facilidade muito maior do que a outra. E aqui não tem nada a ver com o empuxo, na realidade, tá certo? Não é com o empuxo, mas de qualquer maneira é uma outra forma de... E tem alguns animais que têm uma facilidade, né, de andarem sobre a água. Isso, né? Ou seja, as patinhas não penetram na água por conta desse efeito. Então vamos lá, Cláudio. Vamos à demonstração. Então nós pegamos 3 reservatórios de água, né? E cada um nós vamos fazer uma experiência com materiais diferentes, né? Todos eles metais, né? Como a gente sabe, a densidade do metal é maior que da água. Geralmente você põe um metal na água, ela vai afundar, né? Mas se eu pegar alguma coisa leve, né, como você falou, um clips, por exemplo, e colocar sobre a superfície de forma bem delicada, não muito rápida, devagar, né, com todo cuidado. Dessa forma, né? É porque então se cair, ele afunda, né? Ele afunda. Né? Claro.
Então eu posso fazer um clips boiar na água, né? Mesmo sendo ele mais denso, né, do que a água, ou seja, a tensão na superfície é que faz ele boiar. Né? Agora, se você puser uma gotinha de detergente, né? O detergente é um material chamado tensoativo, então ele consegue diminuir a tensão superficial, né? Então ele deixa a superfície com uma tensão bem menor. Então a gente pode observar colocando só uma gotinha de detergente, né, com um palitinho, na água, né, e a gente vê que ela quebra, que né, interessante. Totalmente. Altera a tensão superficial. Exatamente. Que agora arraigou mesmo uma pequena mistura também, né? Sim. Porque você alterou. Né, o líquido. Né? Exatamente. Ela quebra a tensão na superfície toda. Né? É uma mágica, na verdade. Muito bom. E agora, do jeito que está aí, essa pequena gotinha de detergente, eu já não consigo mais fazer boiar o clips. Né? Aqui já tem que jogar fora essa água se quiser fazer de novo. Aqui outra demonstração também. Colocando um pedacinho de papel de alumínio, né? Coloca sobre a superfície da água, né? Então ela boia também pelo mesmo efeito, né? E aqui a gente pode mostrar, né, como se fosse um barquinho aqui. Né? Então eu vou deixar ele nesse canto de cá, e a hora que eu puser uma gotinha de detergente aqui desse lado, né, ele vai diminuir a tensão superficial aqui desse lado de cá, mas desse lado aqui vai ter ainda a tensão. Né? Interessante. Então vamos ver o que acontece aqui, olha. Uma gotinha aqui. Então, ele é puxado. Que interessante. Né, nossa, que beleza, Cláudio, isso aí. Muito, aqui, né, muito. Aqui já praticamente. Olha, né, só. E aí, o que eu gostei nessa, né, e no anterior, né, é que, no caso anterior, fica completamente comprovado que não tem nada a ver com o empuxo. Não. Mas porque se fosse pelo empuxo, não teria o menor sentido ele afundar. Exatamente. Né? Porque você não alterou a densidade tão profundamente. Né? Então eu acho essa experiência anterior, essa aqui também, realmente fantástica por conta disso. Né? Veja que depois de um certo tempo, ela também afunda. O que demonstra, de novo, que ele flutua por conta da tensão superficial e não por conta do empuxo. O caso anterior, então, é uma demonstração fantástica, né, do fato de que o clips fica na superfície por conta da tensão superficial e não tem nada a ver com o empuxo. Exatamente. Né? Exatamente. Não, eu gostei muito das duas experiências. Muito isso daí também muda de acordo com o recipiente, né? Como a gente viu da vez passada, a água ela adere muito no vidro. Né? Então as forças de adesão muito maiores. Então, num recipiente de vidro, existe uma tensão muito maior. Né? Então, por exemplo, não sei se você já fez essa experiência de colocar a cerveja num copo de vidro e num copo de plástico. A diferença que ocorre. Quando você coloca num copo de plástico, sai muita espuma, né? Espuma demais. Enquanto no copo de vidro, a gente consegue manter a espuma controlada. Né? Quer dizer, no copo de vidro, como a película tem maior tensão, evita-se maior saída de bolhas de ar. Né? Enquanto... eu não entendo bem a explicação dele, porque eu sou abstêmio. Eu não bebo. Mas a gente vê esse efeito aqui. Muito bom. Então vamos à última. A última, então, é um bombril, né? Bombril ou esponjinha de aço. A gente vai fazer aqui um bolinho, né? E colocando sobre a superfície, de novo, né? Tensão superficial, mantém a esponjinha de aço, né? Isso aqui são fiozinhos de ferro. Outra demonstração. Alguns animais, como eu disse, têm umas patinhas, né? E conseguem andar sobre a água. Aranha, né? Fantástico, um tipo de aranha, por conta da tensão superficial. Essa primeira experiência é fantástica, eu acho, porque ela ilustra muito bem e essa outra é belíssima também. Tá. E aqui mesma coisa, vou colocar uma gotinha. Agora, né? Vai afundar. Vamos ver aqui. Vou colocar uma gotinha. Porque ele alterou a tensão superficial. Nossa, que beleza, Cláudio. E aí ele vai afundando aos pouquinhos. Nossa. Então, uma gotinha Três suficiente. Experiências fantásticas. Então vamos à próxima. Vamos agora a mais uma experiência sobre tensão superficial. Eu queria chamar a atenção para o fato de que a tensão superficial é aquilo que explica
a forma arredondada das gotas de água. Nós vamos produzir aqui, na verdade, algo análogo, né, a uma gota, né? E não sei se você sabia, Cláudio, mas o Aristóteles foi o primeiro a tentar entender, né, por que se formam essas gotas, né? É claro que isso se trata, na realidade, de considerações sobre as forças, né, agindo sobre as moléculas, no caso da água, né? E a configuração de equilíbrio, né, é essa, né, de uma forma esférica. Mas o Cláudio agora vai falar, vai apresentar experiências sobre tensão superficial. Né? Para reproduzir isso, Cláudio, o que você tem aqui mesmo? Isso aqui é água com detergente, com bastante detergente. Isso aqui é legal que você então pode... simples fazer isso. Né? Usar bastante detergente e você pode reutilizar isso várias e várias vezes. Né? Isso aqui, por exemplo, tem anos que eu utilizo, guardo e, né, depois quando vai usar de novo, você aproveita. Né? E depois da experiência se pode reutilizar eventualmente. Sim. Né? Não, okay. A gente então vamos lá. Não joga fora, não. Bom, aqui a gente vai mostrar então o efeito das películas, né, usando a bolha de sabão. Ele diminui então a força de tensão superficial, né, da água, e com isso você consegue formar películas grandes, né? A película não quebra. E é muito fácil reproduzir, né? Porque bem simples, são bem simples, né? É bem simples. Aqui um arame, né? Tá? E aqui um outro fiozinho de cobre, bem fino, que ele pode, né, se mexer. É variável, na verdade, dividindo em duas seções diferentes, né? Exatamente. O quadro ali. E aí a gente pode mergulhar na água, formar aqui a película, né? Então a gente pode mostrar que independe da área da película, né? Quer dizer, se eu tenho aqui uma área menor, uma área menor e outra maior, né? A força é igual. Né? Interessante. A força ela só depende desse comprimento. Né? Agora, se eu estouro a bolha de um lado, aí ela tende a puxar o fio para o outro lado. Olha. Que interessante. Então, de novo aqui. Vamos ver esse efeito aqui com uma câmera ali. Olha, se eu estouro desse lado, né? Então, a bolha do outro lado, ele acaba só que bonito puxando, isso. né? Olha, é fantástico. Que bonito isso. Opa, estourou. Então, aqui eu posso mostrar então a força da tensão superficial, né? Da superfície aqui. Então, mais uma vez mostrando que se eu tenho bolha dos dois lados, não importa, né? A área aqui é menor. Aí não importa. Né? Fantástico. A força é igual. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. Né? Então essa força depende desse comprimento aqui. Que interessante. Se eu estouro de um lado, a força resultante é para o outro lado. Né? Bom, visto isso, a tendência dessa película de sabão é formar uma superfície de menor área, né? Como o Aristóteles viu na gota de água, né? Então, na verdade, o líquido, como a gente fala, ele toma o formato do recipiente aqui na Terra. Né? Porque se for no espaço, ele vai ser esfera. Isso, né? Quer dizer, como não é gravidade, sem gravidade, ele vai ser esfera. E aí a gente pode fazer algumas experiências envolvendo o cálculo de menor área, né? Superfície de menor área. Por exemplo, se eu puser essa placa dentro da bolha de sabão, vai formar uma bolha de sabão aqui, né, uma película de sabão aqui dentro. Né? E aqui eu posso discutir, por exemplo, qual seria a superfície de menor área ligando 3 pontos, né, que seria em 2 dimensões. Um problema prático. Eu quero construir uma estrada que ligue 3 cidades ao mesmo tempo, de forma que eu vou gastar menos asfalto, né? Um percurso de menor comprimento. Aí é o perímetro, então, que você está falando, né? Na verdade... O menor perímetro. Você podia dizer, não, vai ser um triângulo, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, vamos colocar aqui na água com detergente e a gente pode ver que dá uma superfície assim. Interessante. Vamos mostrar ali. Que interessante, olha só. Ele não é, né, alguma coisa triangular, mas ele é uma superfície desse jeito aqui. Então, uma estrada que ligasse 3 cidades ao mesmo tempo, em que, na verdade, eu gastaria menos asfalto, seria assim. O que você tem ali são 3 películas, na verdade, São, né? 3 películas, exatamente. 3 películas. E é interessante, entre 3 superfícies, né, 1, 2, 3, o ângulo dividido 360 por 3 vai dar 120 graus. Então, vai ser 120 graus, né, entre uma superfície e outra. Interessante. Bom, agora, ligando 4 cidades. Né?
Então a gente pode pensar, vai ser um X, né? Não, vamos ver se é isso mesmo. Então dá uma superfície desse tipo aqui. Que interessante. Quer dizer, na verdade, de novo, 120 graus entre uma superfície e outra, né? Se eu fizer um X, não vai dar 120 graus, né? Então vai ter uma estrada desse tipo aqui. Certo. Agora, e se for no hexágono, né? Então no hexágono... Opa, que não formou na... Olha aqui, né? No Olha hexágono aí. dá, né? Porque o ângulo interno aqui do hexágono é 120 graus. Certo. Né? Então a abelha é bem sábia, né? A abelha ela constrói a colmeia nesse formato, né? Porque assim ela vai gastar menos cera para fazer os Olha só, casinhos, tudo isso né? usando películas, né? Películas de Na sabão. verdade, olha só. Bom, e aí a gente pode ver como é que são as figuras em 3 dimensões, né? Por exemplo, aqui num cubo, né? Como é que seria a superfície de menor área num cubo? Então, colocando aqui dentro, olha, vai dar Olha uma que figura superfície bonita, hein? desse jeito aqui. Olha só que interessante. Inclusive, a gente pode, com um canudinho, inscrever aqui, né, um cubo. Olha que bonito. Então fica uma bolha cúbica, Nossa, né? quantas mágicas você pode fazer, hein? Uma bolha cúbica. A gente pode mostrar, por exemplo, uma hélice cilíndrica, né? A gente pode ilustrar, por exemplo, uma Olha hélice só. cilíndrica, né? Aham. Então, uma cadeia de DNA, por exemplo, né? Tem esse formato aqui. Pode ser a polarização circular A polarização circular, por exemplo, de uma onda, né, de eletromagnética. uma onda. Sim. Interessante. Quanta coisa bonita você pode fazer, levando em conta a tensão superficial, né? Formar aqui superfícies, né? Exatamente, uma Olha superfície chamada superfície de Möbius. Né? Exatamente, a superfície de Möbius. Möbius. Fantástico. É aquela superfície que você pode Olha, pintar. quanta utilidade, né, da tensão superficial aí. Né? Exatamente, pode pintar com uma caneta, né? Toda a superfície sem tirar a caneta do papel, Certo. por exemplo. Né? Se fosse Que é a aqui ideia uma tira do de anel, papel. né? Do anel, exatamente. Muito bem ilustrado, assim. Aqui, por exemplo, seria um... Olha que espécie de figura bonita, octaedro, hein? né? Cláudio? Nossa, A gente pode inscrever um octaedro aqui. olha só. Muito Então, bonito. são superfícies complexas, né? Puxa, quanta Mas- utilidade, hein? Você... Na verdade, são exercícios de geometria, Geometria, agora também, sim. né? Claro, De espacial, né? espacial, de superfície mínima. Né? Aqui também outra. Então você pode inventar vários formatos, né, e ver o que acontece quando você coloca na bolha de sabão lá. Né? E por último a gente pode fazer um aro colocando um barbante. Né? Aqui você consegue acumular uma quantidade de detergente muito maior, né? Então nesse caso a gente pode fazer, né, bolhas bem grandes. Né? Olha que interessante. De novo, é o processo lá de formação de gotículas, né? Sim. De chuva, na verdade, né? Explicando por que realmente elas acabam, com o tempo, né, procurando adquirir uma situação a mais estável possível, olha, que é a forma esférica. Esférica, né? exatamente. Ela tende a... Solta uma bem alta aí para ver quanto tempo. Opa. Ela estourou um pouco antes, né? Mas... Opa! Então agora está... Olha que bonito. Olha, ela Inclusive ainda as está cores, em né? movimento, né? É. Mas a forma dela vai tendendo a ser uma forma esférica, Esférica, né? É exatamente. isso que eu acho que é a principal lição aí, né? E o interessante é que você pode fazer uma bolha pequena e aqui uma raquete, né? Aham. Ping-pong. Com essas as crianças brincam muito, gostei. Essa é bonita também. Esse aqui você pode... Essa é bonita. Brincando com a tensão superficial aí, na verdade, né? Da bola e da... Olha só. São E duas não superfícies- penetra, né? Não. É esse que eu acho que é interessante. Interessante. Né? Duas superfícies Que é o sob efeito tensão, da né? tensão superficial, como foi aquele do caso do clips, né?
na água, na verdade. Exatamente. Nossa, que interessante. A bolha agora fica claro, evidente. Não, olha só essa bolha. Coloca ela para cima e vamos encerrar a aula depois. Ok, então encerramos aqui a nossa aula sobre esses fenômenos.